Então, pessoal, estamos aqui hoje, eu, Sol e a Marieta, como sempre juntas, né? Então, Marieta, essa conversa aqui eu acho que vai ser uma conversa assim, se a gente não cuidar, vai ser muito longa, né? Porque a gente vai ter muita coisa para falar. Mas para o pessoal saber mais ou menos como a gente se conheceu, como tudo veio crescendo, não só amizade, mas eu já tô começando a ficar com vontade de chorar antes de como que falar com você, acredito. Isso porque você que é a emotiva da história, né? Mas então vamos lá. Tava lembrando esses dias, quando a gente se conheceu, foi numa lanchonete, lembra? Numa época política ainda, de campanha política. Foi a primeira vez que eu vi você, eu nunca mais esqueci. E a gente se deu super bem desde o início. E o mais legal, assim, uma história que ficou muito marcada pra mim foi quando eu contei daquele meu momento que eu vivia, que foi um momento que eu estava enfrentando um desafio muito grande pra mim, que é nadar. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande com a água. E eu quase morri afogada quando eu era criança. Então, assim, eu tinha muito medo. Tenho ainda, né? Eu tenho que falar a verdade, eu tenho ainda. E, assim, toda vez que eu chegava e entrava na piscina, era um desafio pra mim. Mais um desafio que eu tinha na minha vida, mas eu enfrentei. E eu lembro que na mesma época você também estava nadando. E aquilo, você falou assim, é isso aí, eu também passei por isso. Lembra? E eu lembro mais ainda, sabe, Sol? Eu me lembro, foi um bar, né? Era uma lanchonete. Do pessoal da Ana, né? Isso. Da sogra da Ana, que tinha um bolo delicioso, que depois o bolo de cenoura que nós compramos ainda várias vezes. E eu me lembro, faz muito tempo isso, né? Acho que foi lá em 2016. Foi em torno de 2016, por aí, foi nessa campanha. E eu me lembro você narrando com riqueza de detalhes a sensação que você tinha dentro da água, o bem que isso te fazia. E eu fiquei lembrando como a água me fazia bem também. Né? E como a água eu estava conseguindo naquela época recuperar alguns movimentos que eu não tinha. Eu estava fazendo com a fisioterapeuta também alguns movimentos dentro da água e naquele momento eu já me identifiquei muito com você, muito. Eu falei, acho que essa mulher é das minhas, daquelas porretas. Exatamente. E foi esse começo, eu acho que foi um começo de sensibilidade que na verdade nos aproximou muito. E que me chamou muita atenção. Bom, mas não vamos adiantar essa coisa toda, né, gente? Vamos devagar, porque senão eu já conto tudo. Eu até marquei uma coisa aqui quando a gente estava pensando sobre isso, sobre essa conversa, que esse momento foi um momento em que a gente se conectou naquilo que a gente estava vivendo naquele momento, que era muito parecido, né? Que eram desafios, a gente estava superando o desafio. E esse tipo de coisa a gente sabe fazer bem, né? Eu acho que é a melhor coisa que a gente sabe, né? Se reinventar, passar por dificuldades, fala não pra gente aí que a gente vai e transforma esse não tão problemático no sim, né? A gente se reinventa e a gente vai e consegue superar, né? Você é um exemplo de superação para mim. Você não tem noção, Sol. Eu comecei a enxergar a vida diferente depois que eu te conheci. Você não tem noção que você virou uma chavinha para mim. Sabe, o meu convívio com você me mostrou que tudo é possível. Tudo é possível. Aquelas coisas de barreiras, de impossibilidades, sabe? Você é uma mulher surpreendente, você é uma mulher poderosa, você é uma mulher fantástica. Mas não posso mais usar decote, né? Ah, não. Pessoal, decote não. Não proibida, pode. Proibida. E assim, você já é tão linda, linda por dentro, linda por fora, batalhadora. E eu queria contar um pouquinho por que eu falo que você é uma pessoa fantástica e por que
que você me fez enxergar o mundo um pouquinho diferente. Olha, gente, eu sou uma pessoa muito medrosa, mas eu nunca deixei de fazer nada pelos meus medos. Eu sempre enfrentei tudo. Eu posso ter medo de cruzar uma barreira, mas eu vou. Mesmo que eu quebre a cara, eu vou. Eu não deixo de ir. E eu sempre tive uma questão de deficiência. A deficiência para mim era como se fosse um tabu, uma coisa que eu nunca quis, sabe? Nunca quis não, eu nunca tive a oportunidade de estar convivendo, de estar junto. E aí, depois da nossa aproximação, eu convivendo com você, eu vendo como você enfrentava a vida, como você via as coisas, mudou a minha ideia com referência a isso, mudou a minha ideia com referência aos meus filhos, com referência às pessoas, com a força que a gente tem dentro. Você é um exemplo para mim, sabe? Um exemplo assim muito tosco, mas muito rápido também, para não se alongar muito. A gente tem muitos filmes, muitas coisas que a pessoa se torna deficiente, que houve um acidente e tal. E o meu maior medo era dos meus filhos. Nossa, se algum dia um deles for cadeirante, o que eu vou fazer e tal? Pô, você é o maior exemplo. Você faz muito mais coisas do que muitas outras pessoas que não têm essa deficiência. É isso mesmo. Sabe, você é porreta, você vai, você resolve a situação. Você mostrou pra mim que essa deficiência não é barreira pra nada. Que isso não te impede de nada. Pelo contrário, quando a pessoa tem vontade, ela desempenha muito melhor do que qualquer pessoa. Eu comecei a ver tudo isso com outro olhar. E isso foi mais uma barreira, foi mais um tabu, mais uma coisa que tinha na minha vida que eu consegui superar. E graças a você, à sua vida, ao seu histórico de vida, você é uma mulher batalhadora, sabe? Uma mulher que saiu de Curitiba, como você mesmo fala, com esse sotaque. Leite quente da dor de dentro. Leite quente, com uma filha pequena e veio parar em Lorena, né? Hoje você é uma mulher respeitada, faz parte de tantos conselhos, você é uma mulher respeitada, as pessoas gostam de ouvir você falar. Mas, Marieta, pegando o gancho no que você está falando, sobre toda essa força, ela não nasceu de um dia para a noite. Eu venho sendo, quando eu falo isso, é para mostrar a necessidade e a importância de tudo isso, dessa bagagem. Porque eu venho de um lugar que me deu a oportunidade de crescer. Eu venho de uma família que me deu todo o apoio. Então, a importância do meio familiar faz muita diferença. Em tudo na vida da gente, né? Agora, em relação a pessoa com deficiência, mais ainda. E eu vejo, assim, muitas pessoas que não conseguem chegar nesse patamar pelo fato de que o meio não dá essa oportunidade. É aquilo que eu sempre digo para você. Quando o meio é deficiente, a deficiência vai sempre existir. Sempre existe. Ela vai sempre existir. E ao contrário, quando o meio é acessível, não existe deficiência. E eu aprendi isso muito bem com você e falei isso na rádio hoje. Não pode deixar de falar, né? Nessa época de política. E nós temos a intenção, Lorena já começou a caminhar, né, para essa questão da acessibilidade. E nós temos a intenção de deixar Lorena acessível justamente por ter um exemplo aqui da Sol. Quando nós temos o meio acessível, não tem a deficiência. Gente, isso é tão forte, isso é tão claro, que se a gente parar para ouvir, é tão claro, né? E Marieta, a acessibilidade é uma coisa tão importante. Deixa eu molhar. Acessibilidade é uma coisa tão importante, porque a gente às vezes bate tanto nisso, mas assim, não. Por que tanto só fala em acessibilidade? Acessibilidade te dá a oportunidade de você chegar a uma escola
ela vai te dar a oportunidade. E outra, né? E dentro da escola, eu tô falando, você chegar até a escola. Dentro da escola, ela também tem que ter acessibilidade. Ela te faz chegar a uma faculdade, a um curso superior. Com isso, ela vai te dar a oportunidade de você estar preparado para um emprego, um bom emprego, que hoje uma pessoa com deficiência, principalmente em cidades pequenas, não tem essa oportunidade. Bons empregos, não. Porque já tem aquele mito de algumas pessoas acharem que a pessoa com deficiência ela vai servir só para trabalhos que exigem pouquíssima habilidade. Então, a acessibilidade ela traz, inclusive, pensando na parte do lazer e da própria socialização. Você não vai ter amigo. Se você não tiver acessibilidade, você não tem nem amigo. Então, assim, é uma coisa que é muito importante. E, assim, agora voltando um pouquinho só para a gente finalizar sobre as nossas idas e vindas, com tudo isso que aconteceu e essa nossa proximidade, e assim, eu senti muito a tua mudança de olhar a partir das pequenas coisas, quando a gente saía, a tua preocupação se eu ia conseguir entrar naquele lugar, a preocupação se eu iria conseguir usar o banheiro daquele lugar. Então, assim, eu vejo quanto isso, hoje, você tem esse olhar que, Marieta, muita gente não tem, muita gente. Porque as pessoas só vão conseguir enxergar quando ela vê a necessidade do lado dela. Senão, não. Ou, né, Sol, eu tive o privilégio de ter você perto de mim. Mas também isso é educação, né? Sim. Isso é educação. E que pode ser implantado nas escolas, né? Sim, nas escolas. Porque, olha, eu fui ter esse conhecimento já com que idade, né? E a gente pode fazer com que as crianças já tenham essa noção, né? Exatamente. Mais jovens saberem a importância disso, né? Quanto mais afinidade, proximidade a criança tem da deficiência, ou seja, de qualquer coisa que sobre qualquer assunto que ela tiver, aquilo vai se tornar familiar. Não vai ser uma coisa diferente, entendeu? Então, por isso essa necessidade da criança ter o acesso junto à deficiência. Por isso nós temos, inclusive, era um projeto do Conselho, que até ele foi para a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que nós vamos falar um pouquinho dela, que é o projeto de Mãos Dadas, que é a participação das instituições nas escolas, as escolas nas instituições, para mostrar desde pequeno para as crianças que existe sim pessoas com deficiência, só que essas pessoas são tão úteis quanto eles. Elas sabem desenvolver tanto quanto eles, e às vezes muito melhor. Você pode ver até você não teve oportunidade, que você não estava aqui em Lorena, mas a gente teve aquela exposição de artes da Defil lá na secretaria. Sim. Eu vi as artes antes, né? Você já tinha conhecido, já tinha você conhecia na Defil já. Então, você olha para aquelas artes, se você não disser, não foi uma pessoa com deficiência que fez, você nunca ia saber. Porque isso não caracteriza, ele não vai deixar de ser um artista por ser deficiente. Ele não vai deixar de ser um bom profissional por ser uma pessoa com deficiência. Exatamente. Entendeu? Então, acho que é essa mudança de ideia que é muito legal. E muito importante, muito né? Importante, para a demais. Sociedade. E para o crescimento de um local, de uma instituição, de uma cidade toda, entendeu? E até da própria sociedade, que ela tem que crescer com isso. Porque o crescimento não é só pensar, nossa, vamos modernizar, mas tem que pensar em modernizar vendo a equidade, né? Igualdade entre todos. E aí a gente falou sobre esse olhar, e uma coisa assim bem legal que a gente fez juntas, que eu gostaria até de frisar isso, que é a importância quando o poder público, porque você fez parte do poder público, e você sempre foi preocupado com isso. E assim, todas as passeatas estavam presentes,
Lembra de quantas passeatas que nós participamos juntas? Com muito prazer. Foi muito legal. Bom. E isso era muito importante para as próprias pessoas, porque você vendo que a própria pessoa com deficiência, vendo que as pessoas que pertencem a um escalão diferenciado delas, assim como poder público mesmo, porque às vezes está tão inatingível para algumas pessoas aquilo, e elas estão próximas de você, nossa, você está preocupado comigo, então eu sou importante mesmo. Então é isso, você fazer a pessoa se sentir, poxa, eu quero me sentir um ser humano, é isso, é só isso. E você conseguiu, e você conseguiu tocar o coração de muita gente com isso, sabia? Além do meu, lógico. É importante você falar isso, porque muitas vezes a gente vai sem intenção nenhuma, a gente vai porque quer estar junto, porque ama, eu te amo, sabe, estar com vocês. Juninho também, um grande abraço para você, é um querido, é aí um atuante nas causas todas. E eu gosto de estar com vocês, é prazeroso pra caramba. E eu me considero uma privilegiada, viu, Sol? De ter aprendido tudo isso com você, sabia? Ter aprendido, você poder ter passado para mim não só os ensinamentos do deficiente, mas da vida também, né? Quantas coisas nós já passamos juntas, né, Sol? Muitas coisas. Mas eu acho que se a gente fosse contar, balancear isso, não tem ruim, Marieta. A gente passou bastante coisa. Mas eu acho que as coisas boas sobrepuseram tanto que não tem ruim, porque o ruim se torna bom, né? Isso que eu acho que é gostoso. Tava lembrando também, sabe o que esses dias? Tava o pessoal falando sobre... a gente tava falando de afinidades, né? O pessoal não tá tomando vacina. Lembra que nós fizemos uma campanha para vacinação uma vez? Você lembra? E até aumentou o número de pessoas que levaram as crianças para ser vacinadas. Pessoal, as crianças têm que serem vacinadas. Porque, por favor, pessoal. Essa cadeia é muito legal eu estar aqui conversando com vocês, falando sobre tudo que eu passei, todos os obstáculos que eu superar. E é muito bonito isso. Só que assim, não precisa. Não tem a necessidade disso acontecer. Porque eu acho que no meu caso não foi o caso, mas hoje, se acontecer isso, é porque a pessoa não levou a sério uma coisa tão importante hoje que é a vacinação. E as crianças precisam ser vacinadas, porque elas não precisam passar por coisas que os pais não passaram. Então eles não querem que os filhos passem também. Então vamos dar para os filhos a oportunidade deles terem uma vida totalmente independente de OPMs. Gente, é uma coisa tão simples, né? E houve aí toda uma confusão nisso. Agora eu tô falando como mãe, como vó e como mulher mesmo. Houve tanta confusão com essa vacinação, Covid, não sei o quê. Aí misturou tudo e essas mães mais jovens com as mães mais velhas, aquela confusão toda. Mas tudo bem, a gente não tá aqui colocando em xeque o que vacina vai... Mas isso que a Sol falou é quase que um apelo, né, Sol? É quase que um apelo. Prestem atenção, isso é muito importante. Os dados que a gente está tendo aí, né, Sol? Estão aumentando os casos de pólio. Não, a pólio já tinha sido erradicada do Brasil e começou novos casos, né? Não é possível, né, gente? Nós estamos em 2024. Vamos ficar atentos a isso, né? Vocês, mamães aí de filhos novos, vamos cuidar disso. Por favor. Mas a gente vai chegar. Vai, vamos sim. Então eu acho que esse olhar, a gente começou falando sobre olhar, a gente termina falando sobre ele. Ele vai fazer toda a diferença. Logo quando eu cheguei em Lorena, tem muita gente até que já conhece por esse momento que eu passei aqui. Uma vez eu tive que ir ao banco, a gente conta essa história. E eu fui na Caixa Econômica e saindo da Caixa Econômica eu teria que ir no Bradesco. Só que eu cheguei de táxi, né? E aí eu não ia chamar o táxi, eu me levar uma quadra. Aí eu pensei, eu vou sozinha. Não tenho problema nenhum em pedir ajuda. Cheguei na esquina pra atravessar a rua. Parece que o mundo para, né? Aquele trocinho lá da cidade deserta vem rolando, assim, não tem ninguém na rua. Some todo mundo. Aí... E eu fiquei esperando isso vir abrir no homem na loja. Fiquei esperando ele, né? E ele veio com o celularzinho na mão.
E eu lá na esquina esperando. Quando ele chegou perto, eu falei, moço, você me dá uma força? Ele não, nem olhou pra mim, só fez assim, ó. Não tenho dinheiro. Eu conheço essa história. Gente, naquele momento, assim, primeiro que eu não acreditei naquele que ele fez. Falei, como é que é? Aí que ele foi me levar, moça, pelo amor de Deus. Logicamente que eu fiz ele me levar até o banco, né? Que castigo. Tudo bem. Aí eu fui fazer o que eu tinha que fazer. Na volta, eu vim, sabe, pensando. Foi numa época que eu tava iniciando meu trabalho social em Lorena. E assim, eu acho que foi um fortalecimento aquilo pra mim. E aí eu fiquei imaginando, falei, cara, ele sabia que tinha uma pessoa cadeirante ali. Ele não olhou, mas ele sabia que tinha um cadeirante ali. E mesmo assim, só que assim, ao mesmo tempo que eu fiquei muito chateada, maneira de dizer, porque pra mim, o que ele fez, eu consigo fazer entrar no ouvido, sair pelo outro e acabou, minha vida segue. Mas assim, muitas pessoas não teriam não iam aceitar essa situação de uma maneira tão tranquila. Ia machucar muito. Só que quantas vezes esse homem passou pelas esquinas e viu um cadeirante pedindo? Então assim, são duas faces da moeda. Eu tenho como pensar na pessoa que está passando por aquilo, eu como cadeirante, né? Que se eu não tivesse a preparação que eu tenho hoje, isso seria muito complicado. E ao mesmo tempo eu tenho que pensar também que ele está super acostumado. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que não teve um convívio com uma pessoa cadeirante. Ele não foi uma pessoa que foi uma criança que teve um convívio com uma pessoa com a deficiência desde pequeno. Então a importância de você mostrar para o outro que ser diferente é normal. E é isso que a gente tem que mostrar para todo mundo. Né? Vale a pena até repetir, ser diferente é normal. Muito. O meu netinho fala assim, a Sol e a sua bicicleta. É verdade. Sol, então, nós não falamos de uma coisa muito importante, né? Queria que você falasse um pouquinho do capacitismo. Como é que você vê isso? Então, Marieta, antigamente a gente sempre fala muito sobre preconceito, né? Preconceito, que era a palavra-chave. Hoje, na verdade, o que acontece? O capacitismo, ele é o preconceito em relação à pessoa com deficiência. Porque no capacitismo você já coloca na pessoa com deficiência, na verdade se tira, né? Se tira todas as qualidades dela. Aí você coloca o defeito da pessoa com deficiência. Então, porque no capacitismo, as pessoas não veem as qualidades da pessoa com deficiência. Não veem aquilo que ela pode fazer, aquilo que ela pode oferecer, tratando-a como incapaz. Esse que é o verdadeiro capacitismo. E a gente percebe isso no dia a dia. As pessoas sempre achando que aquela tal pessoa não pode fazer isso. Ah não, coitadinho. Uma situação que aconteceu comigo. Uma coisa simples. Eu fui votar. E eu cheguei na fila e estava uma pessoa comigo. A Débora estava comigo naquele dia. Nós fomos votar. E quando eu cheguei na porta da minha sessão, a moça veio conversar para pedir meu título. Só que ela não se dirigiu a mim. Ela se dirigiu à pessoa que estava em pé ao meu lado. Ela trouxe o título? A moça, que já me conhece muito bem, respondeu. Pergunta para ela. Eu falei, eu sei falar, eu só não ando. Só não ando. Falar eu sei. Aí ela ficou muito sem graça, pegou, levou, retornou. O pessoal da fila ali ficou indignado. Nossa, que absurdo, né? Então, esse tipo de coisa é um capacitismo. Que você não dá pra pessoa nem o direito à fala. Ah, não, ela não merece nem que eu fale com ela. Ou talvez nem seja isso, sabe? É assim, o desprezo inconsciente. Entendeu? É o desprezo inconsciente. E isso tudo, Maria, que eu vejo assim, eu consegui enxergar aqui, porque quando você vem para uma cidade pequena, você acaba tendo uma visão diferenciada, porque você veio de um meio totalmente diferente, ainda mais eu. Eu vim de um meio onde eu tinha assim, um local quase 90% acessível. Curitiba é uma cidade muito planejada, né? Então, assim, a acessibilidade é uma coisa muito em pauta há muitos anos. E aí quando eu chego aqui, eu vejo que a pessoa com deficiência não tinha voz. Assim, eram pessoas que eram muito passivas, porque não sabiam pedir, não sabiam falar.
entendeu? E eu vi assim, toda vez que eu encontrava com alguém, essa proximidade que eu fui tendo, principalmente quando eu comecei a frequentar a DEFIL, que foi a primeira instituição que eu conheci aqui em Lorena. Eu lembro de uma menininha que me acompanhava, que eu a conhecia, na época ela tinha uns 10, 11 anos. Ela tinha uma cadeira de roda pequenininha cor-de-rosa. E aí eu chegava e ela estava me esperando já. E a mãe dela chegava com o sol, ela é sua fã. Então, assim, o que eu vejo, e eu pensando em tudo isso que aconteceu, o que não faz, Marieta, a representatividade na vida das pessoas. Porque se você não tiver essa representatividade, você não consegue fazer as mudanças. Você não consegue mostrar para as pessoas aquela necessidade que ela tem e que os outros têm, que aqueles que não têm o poder de fala, o que eles precisam para que eles tenham uma vida normal, que é de direito de cada um. Então, a representatividade é muito importante. Exatamente isso, Sol. Exatamente. E a representatividade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Em todos os setores. E a gente começa isso do básico, né? A gente está falando aqui da pessoa com deficiência, mas a gente pode começar de uma coisa básica, né? De um representante de bairro, né? Dos amigos de bairro, ter um representante, né? Que é a representatividade daquele bairro. Isso. E assim... Em todos os grupos. Em todos os grupos, para que tenha uma voz ativa, né? Para dar voz para os que não têm voz, né? Exatamente. Isso a gente sempre bate para todas as associações de bairros que constituam para ter a representatividade, para que lutem por eles, né? E é exatamente o que você falou. Escolher para representar aquela classe, né? Exatamente. É isso mesmo, mas muito bacana. E sabe, quando a gente fala disso também, a gente tem que falar de diversidade, né? Que sem diversidade não existe democracia. Exatamente. Mas é isso. Mesmo. Muito bom. Que e delícia. De novo, tá com você. Ai, que delícia, Sol. Que bom, eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho da nossa experiência, né? Juntas, assim. E é isso, gente. Nós estamos aqui porque o ideia e vier, a nossa amizade foi selada lá atrás. A gente nem sabe porquê, né? Mas Deus tem os desígnios dele. E eu quero que você continue minha amiga pro resto da vida, que você só me faz bem, graças a Deus. E nos colocar à disposição, acho que isso é importante, né, Sol? É verdade. Agora você faz parte do conselho da pessoa com deficiência, né? Faço parte do conselho. Mas agora você vai ter que se afastar, né? Afastar. Mesmo porque você é pré-candidata, né, a vereadora, mas o importante também é a gente deixar a população sabendo que a gente está à disposição, né? Exatamente. A gente está à disposição para o que precisar, dúvidas, enfim, né? O que vocês precisarem, eu como pré-candidata a vice-prefeita junto com o Silvio Ballerini e a Sol aqui, nós estamos à disposição de vocês. E também, depois que passar toda essa política, nós continuamos à disposição de vocês. Porque o nosso objetivo não é estar no poder por estar no poder. O nosso objetivo é estar sempre ajudando as pessoas. Nosso objetivo é nos doar para as pessoas. Nós não temos aquela ganância, aquele interesse, aquela corrida pelo fim, que o objetivo é sempre ganhar, estar no poder. Não. O nosso objetivo é ajudar a população, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso a Sol já vem fazendo há muitos anos. Eu também, fora do poder público, já faço a minha vida inteira, a minha família também. Só que a gente enxerga que dentro do poder público existe uma facilidade maior, né? A gente pode, utilizando das ferramentas mais facilmente dos deputados federais, estaduais, para que possam atender a nossa população. Esse é o único motivo que a gente está se colocando à disposição da população de novo.
Então, gente, é isso. Solzinha, te amo. Obrigado vocês. Obrigado você de estar aqui comigo. E beijo grande.